Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Para mostrar a importância da data, a gente vai mostrar também para você mulheres da nossa região à frente do tempo em que viveram. Gente que adotou novas ideias, não teve medo de enfrentar quem discordava, quebrou regras e abriu portas para revolucionar a força feminina. Você vai ver um pouco da história de duas ilustres personagens de Itapetininga. A aviadora Anésia Pinheiro Machado, a primeira mulher do Brasil a voar entre 2 estados, e a Mariana Riedel, que venceu a barreira do preconceito para conseguir estudar e virou escritora. Exemplos de mulheres de vanguarda. Para você, mulher é sinônimo do quê? Sensibilidade, mãe, conquista, força. Cada pessoa tem uma referência, mas o que importa é que todas merecem respeito. O Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março, foi oficializado em 1975 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A data celebra a luta das mulheres pela igualdade de direitos. Se nos dias de hoje já é difícil conseguir essa igualdade, imagina há muitos anos. Vou apresentar para vocês 2 exemplos de mulheres vanguardas. Aquelas que estão à frente do contexto imposto pela sociedade. Mulheres que seguiram sonhos, fugiram dos padrões das épocas em que viveram e, independente das dificuldades, enfrentaram de cabeça erguida tudo e todos, chegaram onde queriam. 1920. Imagina como eram as mulheres daquela época? Consegue ter uma ideia da reação que causaria nas pessoas uma mulher usando calças, fumando e principalmente pilotando um avião? A itapetiningana Anésia Pinheiro Machado foi a primeira mulher do Brasil a fazer um voo interestadual. Ela fez um voo interestadual de São Paulo até o Rio de Janeiro em 4 dias, porque ela só conseguia voar 1h30 por dia, porque tinha que abastecer o avião. E quando o Santos Dumont ficou sabendo, né, que ela fez isso, ficou muito orgulhoso dela, mandou uma medalha, uma réplica de uma medalha de São Bento que ele havia ganho da Princesa Isabel. Foi uma revolução na cidade. Uma itapetiningana que, segundo os historiadores da época, a pessoa mais conhecida no Brasil. Era um Pelé, um Neymar da época, ligado à aviação. O primeiro contato dela com o voo foi em uma festa em Itapetininga, onde foi convidada a passear de avião. E com apenas alguns minutos no ar, a paixão tomou conta e a estudante de farmácia largou tudo para seguir na carreira de aviadora. Na época foi muito mal vista, já que lugar de mulher era onde, seu Roberto? Mulher é no fogão, é na cozinha. Onde é que você viu querer estar dirigindo, pilotando avião aí? Volte lá para a cozinha. E ela venceu tudo que tinha. E não parou por aí. Ela ficou conhecida pelo mundo e, inclusive, foi até dar aulas de aviação no exterior. Morou em Brasília e no Rio de Janeiro, além de conquistar inúmeros fãs e admiradores no país. Depois que morreu, um filme sobre sua história foi lançado. Eu acho fantástico, né? Ela ser uma pessoa à frente do tempo dela. Imagina no começo do século XX, uma mulher dessa enfrentar tudo, a sociedade brasileira, a sociedade tapetiningana, que sempre foi muito conservadora. Eu admiro muito a Anésia, muito. Anos depois, sabendo da importância da história dessa mulher, o seu Roberto teve a ideia de fazer uma estátua em homenagem à mulher que, para ele, revolucionou a força feminina. A mulher está num crescente. Agora, para Itapetininga, a semente desse movimento, na minha opinião, foi uma das pioneiras, foi a Anésia. Outra que fugiu do padrão foi a Mariana de Itapetininga. Ela conta que sempre gostou muito de estudar. Eu, aos 18 anos, eu estudava à noite. Eu tinha uma cartinha do meu pai dizendo que eu poderia voltar para casa depois das 10 horas da noite, porque às 10 horas da noite, uma menina na rua, ela recebia, assim, encosta na parede para a revista. E eu, na época, já falava, não ponha a mão em mim. Eu tive que insistir, mas por meandros que os rapazes não precisavam, porque eles eram incentivados a estudar. E as meninas eram incentivadas ainda na década de 70 a se casar. E eu, embora tenha me casado, eu continuei a estudar.
Ela conta que o sonho de estudar nunca morreu. Depois dos filhos crescerem, conseguiu se formar, lançou mais de 7 livros de romance e poesias, mas descobriu uma paixão dentro da sala de aula. Conta que uma das coisas que mais incomodavam era a diferença entre homens e mulheres onde trabalhava. Eu descobri que as professoras mulheres ganhavam menos do que os homens. E eu questionei e recebi boquiaberta a resposta de que os homens eram provedores da casa. Eu já estava separada do meu marido, eu também era provedora de minha casa. Fiquei 15 anos na faculdade, fui galgando degraus, cheguei na direção da faculdade e quando eu cheguei na direção, eu tinha o poder, eu falei, eu vou usar esse poder a favor da justiça de gêneros. Aí eu sofri muita pressão até que eu pedi demissão, porque eu não consegui realmente. Hoje eu sei que não existe mais essa diferença na instituição de ensino que eu trabalhei. Embora não tenha sido a minha vitória, foi a minha luta. Então, em nome das mulheres mesmo, a sensação é de justiça feita. Mariana, Anésia, vocês são exemplos de que as mulheres podem conquistar o que quiserem e são maiores que qualquer preconceito ou imposição de padrões. Mesmo com todas as lutas que eu enfrentei, precisando arrebentar portas, se eu tivesse que nascer 1000 vezes eu queria ser mulher. Em se querendo, tudo se pode. Parabéns, então, para todas as mulheres em nome aqui da equipe da TV Tem.